Eu tô assistindo tudo da Turma da Mônica e dessa vez a gente chegou na temporada final da série. Final até então. Vai ter mais temporadas, eu acho. Quer dizer que é a última temporada que saiu. A temporada foi dividida em 2 blocos de 3 episódios cada. O primeiro saiu no finalzinho de 2025 e o outro bloco saiu agora no início de fevereiro. Agora no início de fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, e nessa primeira parte eu falo um panorama geral dessa 4ª temporada. As 2 primeiras temporadas já tem um vídeo no canal, e a primeira temporada não tem, ela tem um vídeo só no TikTok, porque ela tá encapsulada no CineGB 9. E vocês podem achar vídeos no meu TikTok sobre todas as produções da MSP desde os anos 80. Quase todas. Não terminei tudo ainda. Nessa 4ª temporada, a gente tem novamente uma mudança de direção de arte. A 2ª temporada teve uma direção de arte do Bruno Luna. A 3ª temporada teve o Will Fernandes. E essa 4ª tem o Alisson Ricardo. Eu acho a 2ª e a 3ª temporada bem coesas entre si. Não dá nem pra perceber, assim, uma variação muito grande das coisas que foram estabelecidas na 2ª temporada. Mas eu acho que a 3ª dá pra notar uma diferença, sim. Tem várias coisas que são abandonadas e outras coisas que são introduzidas. Eu achei os cenários dessa 4ª temporada bem mais simples do que os das 2 primeiras. Tanto na questão de complexidade, de clutter mesmo, de quantos objetos tem no fundo, quanto no uso de cores, nos padrões, quanto nos efeitos também. E aí tá uma coisa que eu não sei dizer necessariamente se faz parte da direção de arte, ou se eles têm outro time para cuidar do compositing ou definir o compositing. Compositing, às vezes nem se chama composite, se chama de finalização ou alguma coisa assim em alguns estúdios. É um processo em que tu vai incluir alguns efeitos de finalização e tratamento de imagem na animação. Efeitos de borrar assim o fundo, efeitos de iluminação, brilho, tudo isso é feito no composite. Aí tem várias maneiras de se fazer isso. Normalmente esse aspecto finalizado dela vai ser definido pela direção de arte, e aí vai ter os artistas de compositing ou de finalização que vão fazer essa finalização, seguindo o modelo da direção de arte. Mas não necessariamente é isso que ocorre sempre. É um processo que ele é bastante importante, mas não é uma área que é muito definida. E as 2 primeiras temporadas tinham bastante efeitos de câmera, efeitos de blur, efeitos de noise, iluminação. Tinham bastante efeitos que davam uma profundidade na cena. E essa 4ª temporada não tem mais tanto isso. É tudo mais limpo, mais unidimensional. Outra coisa que não tem mais são aquelas cores exageradas que eu falei. Tinham vários padrões e cores que fugiam bastante do óbvio. Acho que essa 4ª temporada é bem mais pé no chão. As 2 primeiras tocavam até mais um pouquinho no fantástico. E eu não tenho uma opinião assim de se é melhor ou pior isso. Eu acho que, sei lá, quando eu gravo esses vídeos eu percebo alguma coisa e às vezes eu sinto obrigação de falar a opinião sobre isso, mas não tenho opinião nenhuma, só uma coisa que eu percebi. Isso aqui sim é algo que existe. Outra coisa que eu notei também são a diminuição dos frames de estilo. Frames de estilo são esses momentos em que tem um desenho parado, em que o personagem é bem mais renderizado, tem mais sombreamento, mais pincelado, parece uma pintura mesmo. Isso foi bastante popularizado no Ren Stimpy, e aí o Bob Esponja fazia bastante isso também, mas eles faziam de um jeito mais diferente, que eram com os gross frames, que era aquela coisa mais nojentona, mas não necessariamente precisa ser alguma coisa que dá frio na espinha, vai ser só um desenho um pouquinho mais detalhado. E nas 2 primeiras temporadas tinha bastante ocorrência disso, e nessa 4ª não é que não tenha, mas tem menos. Eu não sei se tinha um artista lá que fazia isso e ele saiu da produção, ou se é alguma coisa que eles resolveram abandonar mesmo. Uma mudança legal nessa temporada é que a gente tem a Milena fazendo parte da abertura, solidificando ela aí como a 5ª protagonista. Vocês queiram ou vocês não queiram, ela aparece aí observando alguma coisa num telescópio, em meio a fósseis e alguns símbolozinhos, sei lá, relacionados à ciência e tal, o que parece o Franjinha genérico. Não sei, eu quando penso em ciência na Turma da Mônica, eu penso no Franjinha. Ela de biológicas. Não sabia que a gente tava nesse ponto de ter que segregar áreas do conhecimento. Tem 6 anos de idade, né, galera? Tu dá um kit de ciência, é um kit de ciência. Inclusive, eu acho que ela tem esse problema de que ela é sempre alguma coisa que já tem em algum outro personagem, só que menos, sabe? Ela gosta de ciência, só que ela não é uma cientista maluca que nem o Franjinha. Ela é cabeça dura, mas ela não é cabeça dura que nem a Mônica. Ela é inteligente, mas ela não é inteligente que nem o Cebolinha. Ela é sempre algo que os outros já têm, que menos, o que não agrega muito, mas eu também não acho que ela estraga nada que ela tá. Ela é uma personagem que não faz diferença nenhuma pra mim se ela tá na história ou não. O que eu acho triste, eu acho que falta uma maldade nela. As ações que ela faz sempre são motivadas por uma coisa boa, até quando ela se mostra cabeça dura ou se mostra obstinada, é sempre de uma coisa boa de querer ajudar os amigos, nunca alguma coisa de egocentrismo dela, de ela se acha mais inteligente, que ela se acha melhor, que ela se acha sabe tudo. Vocês lembram dessa saga aqui da Turma da Mônica jovem?
que era dos monstros do SD, apareciam monstros que representavam as personalidades extremas, assim, negativas dos personagens da infância deles. Fico me perguntando, se a Milena tivesse nessa história, qual seria o monstro dela? Nenhum, porque ela não tem nada negativo sobre ela. Eu consigo entender por que isso acontece. As pessoas já não vão gostar da Milena por ela ser negra, isso é um fato. Já vão ter um problema com o personagem no momento que eles virem porque a personagem é negra. E aí eles diminuem qualquer traço de personalidade que possa causar alguma má afinidade com a personagem, talvez com medo da rejeição total dela. E isso acontece com várias produções que tentam incluir essa representatividade, que eu acho que isso é mais pro demérito. Tu tá prevenindo um ataque racista, mas tu acaba contribuindo com aquela coisa de a excelência negra, de que ela tem que ser muito melhor do que uma pessoa branca em tudo pra ter o mesmo valor, que ela tem que ser muito boa, muito perfeita, muito querida, que qualquer coisa que seja assim, um traço de personalidade que todos os outros personagens têm. A Mônica é brucutu, ela é brava, ela é burra. O Cebolinha, ele é arrogante, ele é mentiroso. A Magali, ela é cínica, ela é desinteressada, ela é preguiçosa. O Cascão, ele é medroso. E a Milena não tem nada disso acontecendo, ela tem que ser perfeita em tudo. E eu entendo da onde vem, mas eu acho que não faz um personagem divertido esse tipo de coisa. Eu acho que trazer um pouco mais da Lisa Simpson, sabe? Que é um personagem que cai no mesmo escopo da personalidade dela ser curiosa ao ponto de ser insuportável, de ser se achou, de ser egocêntrica, de achar que todo mundo é mais burro que ela, não obedecer os limites dos outros. Eu acho que isso agregaria muito pra personagem. Agora, com o anúncio do gibi dela, talvez o socorra. E essa temporada também tenta dar uma participação ativa maior pra ela, mas de novo, eu acho que tudo que ela acrescenta é algo que a gente já viu em outros personagens, só que diluído. Vou falar mais sobre isso quando tiver o episódio em específico. Os gibis, aliás, também são uma prova viva de que reclamar funciona. Não tem nada melhor do que bad press, porque reclamaram daqueles desenhos travados, daqueles PNG repetido, e eles consertaram. Olha essa nova leva de gibis que saiu agora. E eu pensei quando eu li as primeiras historinhas que eram alguma coisa do próprio traço dos artistas, mas é no gibi inteiro essa qualidade. Então eu acho que houve alguma mudança ali na orientação de como desenhar esses personagens. Parece uma coisa bem mais Disney do que Turma da Mônica. Bem mais quadrinhos da Disney do que Turma da Mônica. A linha de ação da Turma da Mônica sempre foi uma coisa bem mais redondinha, mais contidinha, mais fofinha. Linha de ação é como se fosse essa coluna vertebral espiritual, é essa coisa que faz o fluxo de ação do desenho. É um desenho estático, mas ele tem esse fluxo de ação. E a Turma da Mônica sempre foi mais redondinha, enquanto os desenhos da Disney são bem mais pontudos, bem mais extravagantes, assim. Eu tô botando alguns exemplos na tela pra comparar. E dá pra ver que os atuais têm muito mais a ver com a Disney. De novo, eu não acho isso bom ou ruim, eu acho que essa é uma mudança legal. Obviamente eu prefiro esses desenhos a qualquer coisa daqueles PNJs horrorosos, mas eu acho que os fofinhos também têm esse charme, mas eu acho esses muito legais também. Então assim, só uma coisa que eu observei, não é uma opinião. Eu percebi no crédito das historinhas que eles estão usando menos arte finalistas. Isso significa que a linha final, quem tá fazendo são os próprios desenhistas. E isso tem a ver, supostamente, que os arte finalistas possivelmente eram responsáveis por aquela finalização que deixava o desenho estático de PNG repetido. Eles provavelmente estavam finalizando uma expressão facial e aí, em vez de no próximo desenho retrabalhar aquele desenho do desenhista, eles copiavam aquela expressão que já estava pronta e botavam ali no copia e cola. I've got a computer. Voltando pra série. Essa série é afetada por uma coisa que eu chamo de efeito Murray, que é um efeito que varreu a animação infantil geral. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Mas que eu sinto muito a influência nessa série aqui, especialmente na terceira e nessa quarta temporada aqui. Eu diria que na terceira, mais nas questões do roteiro, tentava ser uma coisa meio Bluey, mas não conseguia. Nessa quarta temporada, na direção de arte. Até os créditos finais parecem uma coisa meio Bluey. O roteiro são bem melhores na terceira temporada. Eu acho que em questão de roteiro, essa é a melhor temporada de todas. Os episódios são muito engraçados e muito dinâmicos. Na última temporada, os roteiros tinham uma questão de ter uma lição de moral, assim, no final, bem forçada. Era uma mensagenzinha extremamente genérica que não necessariamente se conversava, que foi explorado no episódio. Ela tava lá só pra encerrar tudo com uma nota feliz. Kids,
Don't be racist. A maioria das vezes até contrariando as ações que os personagens estavam tomando. Nessa temporada, essas mensagens no final estão bem mais incorporadas no episódio, como elas acontecem. Não só os 5 protagonistas estão muito bem caracterizados, como todo o elenco de apoio também. E sabem puxar personagens e usar as características dos protagonistas pra movimentar e até achar soluções pra trama. E eu gosto muito quando eles puxam os secundários pra trama, porque dá essa coisa de o bairro do Limoeiro ser essa coisa grande, cheia de personagens. Vai dando uma estrutura maior pra série, vai dando ritmo pra história. Porque essa melhora nos roteiros tem vários motivos, mas eu imagino que um dos principais é que a equipe de roteiros, na maior parte, se manteve consistente ao longo dessas 3 temporadas. O que, em geral, em animação brasileira, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Porque os times tendem a mudar bastante. Seja porque é muito incerto saber se vai ter uma próxima temporada ou não na maioria das produções. Seja porque os artistas preferem sair da produção e procurar outra enquanto ela tá em ato, porque precisa pagar as contas, ou porque consegue alguma oportunidade trabalhando pra fora, vai ter uma projeção maior e um salário maior, porque infelizmente não é culpa do estúdio, é a lógica geral da produção brasileira que paga não tão bem e não é tão estável. Então eu acho que eles terem a oportunidade de passar mais tempo com esses personagens, inevitavelmente vai deixando eles se contaminarem mais por eles, consegue se colocar na mente deles mais fácil. Dado esse panorama geral, vamos para a segunda parte desse vídeo que eu falo sobre todos os episódios, e são 26 deles. Parte 2. Episódio 1, Jogo de Blefe. Baseado numa historinha do Edson Itaboari, com roteiro de Maria Del Mar Valenzuela e storyboard do Pedro Moni. Nesse episódio, a Turma da Mônica tá jogando um super trunfo baseado nos vilões da Turma da Mônica. Eu acho que é isso. Eu nunca joguei super trunfo. Eu sei que tem, tipo, um super trunfo que é muito famoso, que é o super trunfo da Turma da Mônica. Mas esse é o problema de ser uma pessoa que nem eu, que é arrogante, prepotente, chata e inconciliável. É de que acaba que eu não tenho muitos amigos pra jogar super trunfo da Turma da Mônica. Play with me. Play with me. Pepper. A Mônica acaba perdendo uma das cartas do Cebolinha, a premiada edição limitada do Capitão Pitoco. Eu pensei que era só de super vilão, eles só mostram super vilão ali na mão dos personagens. Eu fiquei pensando se na original não era o Capitão Picolé, mas não era. Na historinha nem tem esse negócio das cartas e nem tem o resto da turminha. É só a Mônica e o Cebolinha. A Mônica fica o resto do episódio tentando esconder do Cebolinha que ela perdeu a carta, ao mesmo tempo que ela procura a carta, sem saber que o Cebolinha tinha pego o Sansão, dado alguns nós, escondido na casa também. É um roteiro bem clichê, assim. Em um episódio, assim, em cada sitcom que existe na face da Terra, um personagem tá escondendo alguma coisa do outro, enquanto o outro esconde alguma coisa desse personagem. O Mr. e Mrs. Smith. A graça é ver as situações em que eles se botam pra tentar esconder uma coisa um do outro. E eu acho que é justamente por ser uma trope tão clássica, eu esperaria ver os personagens da Turma da Mônica se comportando de uma maneira que não fosse o esperado e o óbvio. Tipo, a Mônica realmente iria ficar preocupada se ela perdeu uma capa do Cebolinho, ou ela vai ficar tipo assim, ai, foda-se, vê no teu cu. Eu acho que seria uma historinha legal pra tentar substituir pela Milena, no lugar da Mônica, e ela poder investigar onde é que foi parar essa carta, não sei. E aí o Cebolinha tenta esconder dela, tem medo que ela ache o Sansão com a investigação. Não sei, não gostei muito desse episódio. Dá pra ver bastante a mudança de direção de arte nesse aqui, exemplificada. Os cenários se parecem bem mais com o Bluey. Os cenários de externas, quando eles estão no campinho, ou nas ruas do bairro do Limoeiro, não dá pra perceber tão bem essa mudança. Dá pra ver alguma coisa sim, mas não é tão óbvio quanto os interiores. Eu acho que a mudança maior é o blur que eles botam em cima da grama. Dá pra ver que tem esse verde brilhoso em cima da grama. Eu acho que isso é pra botar um efeito de como se tivesse uma luz forte batendo, tivesse refletindo um pouco. Eu não gosto muito disso, eu acho estranho. Mas aí é opinião completamente pessoal. Eu não gostei. Pode ter gente que goste. Eu acho que na outra temporada tinha algumas coisas que tinham um efeito parecido, mas nessa é bem mais forte. Episódio 2, o Sansão das Galáxias. Inspirava na historinha O Coelho Avatar, de Roberto Munhoz, com roteiro de Teresa Temer e storyboard por Isla Garcia. É um episódio de plano infalível muito bom. Nesse episódio, a Mônica e o Cebolinha competem pra ver quem é que vai servir o grande Sansão, herói intergaláctico. É um plano infalível, assim, bem clássico, sem muita novidade. Tem até uma aparição do Zé Luiz. Por que eles têm esse modelo do Zé Luiz por aí? Quando exatamente teve um episódio que demandava o Zé Luiz e por que eles têm esse modelo do Zé Luiz? Por que eles têm esse modelo do Zé Luiz?
Eu acho que a Mônica compra essa ideia do Sansão ser um herói intergaláctico, porque não é a primeira vez dela que um coelhinho de pelúcia se provou ser uma entidade alienígena. Pra quem não sabe, a força da Mônica se origina na efígie do Hercoelho. Foi um golem criado pra derrotar o mago Lord Lepros. Episódio 3, Os Lindos. Inspirava na historinha homônima do Edson Itaborari, com o roteiro da Teresa Temer e storyboard por Venceslau e Lucas Lisbão. Eu nunca que eu iria imaginar um episódio de Luke Smash na Turma da Mônica, mas a gente tem isso aqui. Vocês fazem uma bela dupla de fracassadas. O Cebolinha e o Cascão competem entre si pra saber quem é o mais bonito do bairro. Eles competem entre si, como se algum deles tivesse esse direito. Aí eles pedem ajuda pro Franjinha, ele dá um chip da beleza pra eles. O segredo é o brócolis. Mas não funciona, então é mais que nem as gominhas das blogueiras em vez do chip dela. Os pontos altos desse episódio são a menção a Bala Bilula. Você também tomou a pílula? São só balinhas bilula. Não tomo nada artificial. Eu achei o episódio muito divertido, eu acho que é uma constante na temporada inteira. Nenhum episódio é chato ou desinteressante. Tem uns que funcionam mais, tem uns que funcionam menos. Todos eles têm os seus momentos. Eu não gosto muito do final desse aqui, porque ele sim tem uma lição de moral. E eu acho que é o que destoa mais a temporada no geral. Quando tiver uma lição de moral, eu estarei lá para questioná-la. Esse meu desdém pela lição de moral tem a ver necessariamente em como ela é estruturada no episódio. Normalmente, em animação pré-escolar, o episódio é construindo partindo do pressuposto que tu vai ter uma lição nele. Não necessariamente uma lição de moral, mas uma lição que deve ser aprendida. Normalmente alguma coisa relacionada a conhecimentos gerais, lições éticas e morais, ou habilidades básicas, noções básicas, tipo, as cores se misturam. O azul e o vermelho dá o roxo. Se a gente misturar, vamos ver no que vai dar. O azul e o vermelho dá o roxo. Ar quente faz coisas subirem. Ou lições de como lidar com as emoções também. Não bater como tu tá com raiva, falar que tu tá irritado. Como lidar com as diferenças, coisas assim. O episódio inteiro é estruturado pra contar uma história que reflita esse aprendizado. E normalmente, séries boas de animação infantil, elas vão ter uma consultoria pedagógica. Eu sei que eu rio dos pedagogos de vez em quando, mas como atores de voz, vocês são ótimos pedagogos. E um roteiro para um público mais adulto, e eu não tô dizendo que essa série da Turma da Mônica é para um público adulto, eu tô dizendo que tem uma diferença entre uma animação infantil e uma animação pré-escolar. Esse desenho é para crianças um pouco mais velhas. E nessas séries, normalmente a lição que vai ser aprendida não é uma lição de moral, não é uma lição de senso comum geral. São lições que dizem respeito ao que o personagem tem que aprender sobre si mesmo. O famoso arco, e através do personagem aprender sobre si mesmo e sobre o peso das ações dele, o espectador pode se ver ali. E no caso desse episódio e nos episódios da terceira temporada, eu não acho que cai em nenhuma nem em outra. Não é essa versão mais trabalhada de um roteiro pré-escolar que o episódio é feito para ensinar uma lição que vem como algo natural ao episódio, que é um tema dele, nem que diz alguma coisa a respeito do personagem. A aventura que tá descrita no episódio é algo bem engraçadinho, bem cartunzinho, e aí chega essa lição de moral no fim e plá, interrompendo tudo. É algo que vem no final e não é que conclui o episódio, interrompe o episódio. Episódio 4, A Casinha Assombrada, inspirava numa historinha do Edson Itaborari, com roteiro de Renata Kochen e storyboard de Pedro Monito. Esse episódio é bem legal porque ele estabelece que a Denise tem um jornalzinho no bairro do Limoeiro, algo que vai persistir ao longo da temporada. São detalhes como esses que eu gosto de assistir, porque não é algo que é habitual na historinha em quadrinho. Pode ter o jornalzinho numa historinha, mas vai ser só naquela historinha, e depois ele vai desaparecer, e aí pode ou não pode ter, dependendo de quem tá escrevendo. É algo ocasional, e eles poderiam ir pra essa vertente ocasional na série também, mas eles não fazem isso. Eles decidem que vão fazer o jornalzinho da Denise ser uma parte desse universo, então eles vão trazer em vários episódios de novo menções a ele, mesmo que ele não seja o foco do episódio. Dá um senso de conectividade entre os episódios, parece que esses personagens estão vivendo a vidinha deles, além do que a gente tá vendo nesses 7 minutinhos do episódio. Dá um contorno mais definidos pra eles e pro mundo. Estamos descobrindo como as coisas funcionam. Viu? O quê? Uhul! Mas isso é o contorno do time!
É isso aí. Vamos vender de volta pra ele? O destino tem sido tão cruel. Droga! Eu gosto muito também que ela tá fazendo um jornal. Agora eu acho que seria mais característico da Denise fazer um tabloide, sabe? Uma revista de fofoca mesmo. Eu acho que ela não seria pega morta lendo o jornal. Eles poderiam ter muito bem feito ela escrevendo num blog, usando um celular ou um tablet ou alguma coisa assim, tendo uma página de fofoca no Instagram pirata da Turma da Mônica. Mas eles optam por algo analógico, que ela tem ela que fazer com as mãos dela, sem muita exposição além dos amiguinhos dela, o que é bem melhor. Aliás, eles voltam vários passos atrás nesse uso de telas nos episódios. Eu reclamei na segunda, na terceira temporada que eles usavam muita tela e eu acho estranho. Eu acho esquisito criança de 6 anos usando tela, mesmo que seja num universo ficcional, em que tem um elefante verde e a menininha consegue dar um soco tão forte no protagonista que ele vai parar na lua e não morre. Mesmo assim, eu acho que 6 anos de idade usando tela é bizarro em qualquer situação. Mesmo quando eles aparecem nessa temporada usando alguma tela, eles deixam bem explícito que eles estão usando por um tempo limitado com a permissão de um adulto, ou que eles pegaram emprestado de um adulto naquele momento. E também deixa o storytelling mais fácil. Eu acho que tanta coisa que dá pra resolver com o celular, e eliminar isso abre outras possibilidades. A situação tá tão tensa pra Denise, ela tá tão sem ideia que o chaveco tá na primeira página do jornal. O chaveco tá na primeira página do jornal é é desesperador. Ela completamente sedenta por uma fofoca, entra na casa da Magali pra ouvir a conversa dela da Mônica. E ela acaba se escondendo dentro da casa de bonecas que a Magali acabou de ganhar. E a Mônica, a Magali e o Cascão pensam que a casinha tá mal assombrada. E eu gosto que eles pegaram o Cascão e fazem ele brincar de boneca. E é isso aí, é um homem desconstruído. Tem essa cena de que a Magali... A gente tem que fazer uma poção mágica anti-monstro que a tia Nena me ensinou. Bora, bora, bora pra cozinha. Me lembrei dessa cena de American Horror Story no Cove. How did you walk into the wrong house? Eu fiquei com pena da Denise. O episódio é muito bom. Eu só senti falta um pouquinho da agressão da Denise. Eu acho que quando ela tá dando lacre e sendo poucas ideias com todo mundo, é bem mais divertido, mas eu acho que uma pessoa heterossexual, esse esquema da Denise, não tem muita dimensão de quão efetivos são os one-liners dela. One-liners são difíceis de escrever. Mas eu acho que isso é geral pra todos os personagens nas adaptações da Turma da Mônica. Eu acho que todos eles são menos maliciosos, são mais diluídos. A Mônica não é tão brucutu, a Denise não é tão lacradora. O episódio termina com a Denise virando capa do jornal. Tem que botar um alerta na Polícia Federal pro seu júri que tá comprando um jornalzinho de crianças com a capa sendo uma menininha de 6 anos toda melecaba. É nesse episódio que o maior pecado dessa série começa a acontecer, que é eles enfiando aquele gripo da cabra. Todo episódio praticamente tem esse gripo da cabra. Cara, um meme de 2012, maluco, onde é que vocês estão com a cabeça? Episódio 5, Mudanças no Clubinho. Inspirava na historinha homônima por João MP Mendonça, com o roteiro de Mirtes Águeda Santana e storyboard de Venceslau. Esse é um dos meus episódios favoritos da série inteira. Ele é muito bem escrito. Todos os personagens que aparecem aqui, eles são muito bem caracterizados. E a personalidade deles contribui e ativamente modifica e avança o plot da historinha. O episódio abre com o Cebolinha apresentando um plano infalível pro clubinho dos meninos, que eu acho que é só clubinho agora. E a Milena tá numa reunião de plano infalível de todos os crimes que ela poderia cometer. Eu nunca imaginaria que ela ia estar no pior deles, que é ser one of the boys. One of the boys. Todo mundo tá cansado do viés autoritário do Cebolinha e eles depõem ele como presidente e elegem a Mônica no lugar. Eu não sei explicar, tem alguma coisa dentro de mim que explode num afeto paternal imenso cada vez que a Moniquinha diz sim, E sim, tudo assim. É a coisa mais bonitinha do mundo. A coisa mais amada do... Eu mataria por você, Moniquinha. Eu mataria por você. Uma solução fácil pro episódio teria sido a política da Mônica do sim, tudo sim, ter dado muito errado e o Cebolinha ter voltado à presidência e as pessoas, ele é melhor que ela. Mas o episódio não faz isso. O Cebolinha volta e propõe pra Mônica que os dois governem juntos. Uma resolução bonitinha, mas não é assim que acaba também. Acaba com uma piadinha. Que é o melhor jeito de se terminar um cartoon, com uma piadinha.
banquete? Isso, um churrasco e depois futebol! Seguido de uma feira de ciências! E uma pista de dança! O que vocês acham, presida? Ei, presidas! Outro aqui! Episódio 6. A Voz Misteriosa. Inspirava na historinha A Voz Misteriosa de Alexandre Lourenço, com roteiro de Teresa Temer e storyboard de Bianca Chuzidi. Quando o episódio abriu com o narrador falando: Turma da Mônica! A Voz Misteriosa! Foi como acessar uma memória de uma vida passada. Uma memória boa de uma vida passada. A minha tia tem medo de cobra, e aí ela fez uma terapia de regressão. Que não é terapia. A mulher lá disse que ela tinha medo de cobra, que ela tinha sido morta, sendo jogada num poço de cobras na vida passada dela. E eu não tenho certeza de que isso é uma... Eu acho que isso é só uma coisa do Indiana Jones, mas eu não acho que até alguém reunindo um monte de cobra pra botar num poço. Não parece um uso muito produtivo do tempo, como tu pode só dar uma espetada em alguém com algo pontudo, né? Mas ela acreditou. Esse aqui. O poder do storytelling. Esse episódio aqui é bastante metalinguístico. Eu nunca tinha visto um episódio da série animada ser tão metalinguístico. É alguma coisa que acontece com bastante frequência nos quadrinhos, mas na série ser uma coisa tão forte assim, nunca tinha visto. Na real, esse episódio aqui é um episódio de Meninas Superpoderosas. É o episódio Simian 6, 16º episódio da 6ª temporada. É a mesmíssima premissa. A função de narrador é ocupada por algum personagem e ele começa a controlar como a história vai se movimentar. Nas Meninas Superpoderosas é o macaco louco. Na Turma da Mônica é um mistério até o final do episódio, que é revelado ser o Chaveco. Spoiler. Encontrou um microfone da época que a avó dele era locutora nos estúdios da MSP. Seu Maurício, você prefere sotaque carioca descolado ou mais arretado do Recife? Eu amei muito esse episódio. Eu achei ele divertido real. É um dos que eu mais achei engraçados na série no geral. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo gostar dele porque eu acho que ele não faz sentido nessa série. Porque essa série da Turma da Mônica não tem um narrador. A graça desse plot das Meninas Superpoderosas é que o narrador é um personagem recorrente da série. A cidade de Townsville, onde o dia está ensolarado e não há sinal de problemas no... Não é um episódio das Meninas Superpoderosas se não tiver o narrador falando: na cidade de Townsville, era um dia pacato. Ele é a verdadeira quarta superpoderosa. A Bunny seria a quinta. Bunny! Bunny fez mal. Mas a Turma da Mônica nunca, nenhuma série, nenhuma encarnação, teve um narrador com um papel fundamental na série. Teve, sei lá, o Maurício de Souza no primeiro filme, mas ele mesmo assim, sabe, não era um narrador nesse sentido de falar o que tá acontecendo no episódio. Sei lá, tinha o Maurício também nos Cuida de Natal. Ô, Mônica, o que é o Natal pra você? Puxa, é um tempo legal. E o máximo que eles tinham era essa voz que falava no começo: Turma da Mônica, em o Chico Bento, em o caos das goiabeiras. No máximo, era isso. Eu gosto dessa abertura assim, e eu não esperava. Queria voltar pra morder eles na bunda. Não gostei que tiraram, e viu? Tiraram e voltou pra morder eles na bunda. Tiveram que ir com o rabinho entre as pernas lá dizer pro narrador: ai, por favor, você poderia falar Turma da Mônica? Ei, não deviam ter tirado. Mas mesmo assim, ele só fala isso, ele não é ativo nos episódios. É um episódio muito engraçado? Eu não acho que faz sentido. Episódio 7, A Outra. Inspirava na historinha homônima por Edson Itaboraí, com roteiro de Maria Delmar Valenzuela. Por que eu falei com esse Valenzuela? Maria Delmar Valenzuela. Será que eu falei assim todos os outros também? O Edson Itaboraí, eu não consigo falar o nome dele do mesmo jeito duas vezes. E storyboard por Daniele Romero. Nimbus acaba enfeitiçando a Magali e liberando uma personalidade alternativa dela, a Magali gótica. Eu adoro historinha em que o Nimbus faz mágica, de verdade, não só ilusionismo. Trust me, it isn't as easy as everybody thinks. Come on, Bugs, where are you?
Eu acho que eles aproveitam pouquíssimo isso na Turma da Mônica jovem. Queria que tivesse algo relacionado a ele também ser de uma ordem de feiticeiros, fazer historinhas dos dois, dele e da Magali juntos. Explorar, sei lá, mais um lado shintoísta na feitiçaria dele. Aí ter historinhas dos dois fazendo mágica juntos, eu acho que seria muito bom. E contando com essa historinha, são 4 o número de personalidades alternativas da Magali. A gente tem a menina gata, que se comporta como um gato e é uma vilã que rouba a comida dos outros. Despertada quando ela bate a cabeça ou quando ela entra em contato com erva de gato. Tem a Magali, rainha dos feijões, que acontece quando ela é dominada por feijões mágicos. E tem a versão Magali, que é quando a trava mental dela é desbloqueada, ela tem acesso irrestrito a toda a sabedoria da casa de Hecate, ela acaba... Tem a Magali, guardiã da porteira também, que é quando ela fica sob o domínio da jumenta voadora. E tem essa. Todas as 4 são do mal. A ver a Magali gótica me desbloqueou alguma coisa na minha cabeça, porque eu não sei. Quando eu era criança, eu desenhava a Magali jovem gótica muito. Sei lá por que motivo. Eu acho que na minha cabeça a linha menininha mais quietinha, tímida, virando uma gótica na adolescência, fazia sentido pra mim. A MSP não concorda comigo. Eu acho engraçado como na cultura pop, no geral, eles retratam personagens malignos, assim, com essa inspiração gótica alternativa, como se essas pessoas na vida real não fossem a gente mais de boa que tem no mundo. Se é pra ser uma pessoa maldosa, ela teria que estar usando um tank top colado e uma calça de lycra e ter mechas loiras no cabelo e falar sobre cristais, meditação e Bolsonaro. Isso sim é as pessoas que vão dizer as coisas mais absurdas o possível. Pascão, a Mônica e o Nimbus passam o resto do episódio tentando reverter a Magali de volta ao normal. E ela é transformada primeiramente cada vez que ela escuta um barulho de um chiclete estourando, mas depois aleatoriamente. Eu achei engraçado que a Mônica fala no final isso aqui. Mesmo diferente, a Magali sempre vai ser a Magali, nossa melhor amiga. E não, tá errada. Se a Magali não é a Magali, ela não é a Magali. Diálogo merda. Se a pessoa tem a personalidade dela completamente alterada por conta de outra coisa, não é uma mudança que vem interna dela, não é a mesma pessoa. É meio que o ponto, Mônica. Mas a Mônica é burra, né? Eu acho que tá lógico no personagem dela. Outra coisa aleatória que esse episódio me lembrou é o Nicodemo. Eu adoro o Nicodemo. Provavelmente muita gente não conhece. Ele era quase o 5º protagonista lá nos anos 70. Ele aparecia em vários comerciais da Sica, produto dos licenciados também. Ele era muito famoso nas tirinhas de jornal. E a maioria das pessoas diz que a MSP tirou o Nicodemo de linha por ele ser muito travesso. O que eu acho que é mentira. Eu não acho que isso tem o menor sentido. De que eles tiraram o personagem porque ele fazia travessura. Denis o Pimentinha tá aí há 100 anos, intocável. Eu acho que a MSP percebeu muito antes que todo mundo, e eu acho que isso é uma política editorial deles muito forte, de que eles perceberam há muito tempo que o Brasil é uma teocracia na prática, e de que eles iam arrumar problema com os evangélicos se tivesse um personagem chamado Nicodemo, e resolveram tirar o Nicodemo pra não criar esse problema. O que eu acho que também podia ter sido resolvido só por tirar o demo do nome dele e deixar só como Nico. Não conhece ele, ele era esse menininho aí, super travesso dos anos 70, ele usava um terninho, meio gótico assim. Ele era tipo a Denise, só que em vez de ser gay, ele era não binário. Episódio 8, o horóscopo da Madame Desirê. Esperava na historinha Meu Projeto de Vida, de Edson Itaborai, um roteiro de Henrique Breias Snolonoki. E storyboard de Isla Garcia. Abrindo isso aqui dizendo que pra mim Madame Desirê é aquela gênia do Danny Phantom. Sou uma gênia estagiária. Me chamo Efigênia, mas não sou otária. Sou uma gênia 3 em 1. Só faço um desejo que é melhor do que nenhum. Muito bom, eu gostei muito da Milena nesse episódio, que ela fica lendo um livro de pseudociência, acreditando em tudo só porque tá escrito em estatística. Eu achei uma faceta legal do personagem dela, eu gostaria de ver mais disso, dela caindo em papinho de vez em quando só porque tá apresentado de uma maneira mais científica. Nesse episódio, a Mônica e a Denise passam por um evento canônico na vida de toda guria, que é ficar obcecada por signos durante um posão. Que é retrógrado? Retrógrado. É a Denise que vicia a Mônica nesse site de horóscopos da Madame Desirê. E a Milena cai em outro evento canônico de toda pessoa que gosta de ciência, que é cair em papinho furado, só porque ele tá apresentado em estatística. Se é estatística, deve ser verdade. Novamente, nesse episódio, a gente tem um áudio da cabra.
Episódio 9, A Melhor Festa do Mundo. Inspirado em uma historinha homônima do Emerson Abreu, um roteiro da Teresa Temer e storyboard por Lucas Lisbão. Nesse episódio, a Mônica é destratada de novo pela Carminha Frufru. Não sei que ela não vai lá naquela casa, aquela loira, e puxa os cabelos, aquela peruca dela e dá... Ela é destratada pela Carminha Frufru, não é convidada pra festa dela, então ela decide que ela vai dar uma festa ela mesma junto com o Dudu, que foi quem sobrou. Pontos a salientar são a Mônica serelepe saltitante. Eu adoro. Quando a Mônica tá simplesmente... eu sou uma bobona, pelo campinho. Eu acho muito engraçado que ela anda assim por aí. Aí ela não quer ser vítima de bullying. A Magali traindo a Mônica por uma fatia de bolo. Tatinha, eu não sei se é legal a gente ir numa festa sem amor. Acorda, Magali, lembra do bolo? O bolo. E amiga aí, eu faria o mesmo. Carminha Frufru tendo um touro mecânico com a cara dela, sem comentários. Minha vez do touro mecânico! E tem uma aparição do bode do Dudu, o Bufa, que apareceu pela primeira vez no gibi do Cascão. O que eu acho estranho não é um gibi da Magali, né? É um gibi do Cascão. O Bufa é sempre esquecido, eu gosto quando eles lembram que ele existe. É tipo aquele canguru da Mulher Maravilha. Ai, quando lembram que o canguru existe, como é que é a Jumpa? A cangurua. She's a girl. Quando eu digo que o roteiro dessa temporada é muito bom, porque essa temporada fez o impossível e me fez gostar do Dudu. You ever get the feeling something really bad is about to happen? Eu gosto do Dudu nesse episódio. Não redime todos os pecados que ele cometeu em encarnações anteriores. Eu ainda acho que ele deve ser julgado perante tribunal internacional, apedrejado em praça pública e excomungado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Quanto pela Igreja Católica Ortodoxa Bizantina, eu acho. Mas nesse episódio ele mostrou que há algo nele a não ser uma arma biológica de pura destruição e agonia. Eu acho que é porque escrevem ele nesse episódio não como uma fonte de irritação e agonia que tu tem que aguentar o episódio inteiro pra se ver livre, mas só como uma criancinha pequena que é meio sem noção e chata. Eu acho que é quando ele brilha mais, né? Eu achei muito legal a musiquinha que toca, que eles ficam ouvindo, que ela aparece várias vezes na temporada de novo. O sapo pula e faz tudo. O sapo pula, o sapo pula, o sapo pula. Tudo a mesma música? Essa é a voz do Maurício, né? É a voz do Maurício gravando essa música. Quem foi o corajoso? Quem foi o corajoso da produção que chegou pro senhor Maurício, bateu na portinha dele, toque, toque, toque. Temos uma musiquinha pra você gravar. O sapo pula e faz cru-cru, sapinho cururu. Imagina a cara do Maurício ouvindo isso. Quem não sabe, o Maurício também é cantor, caso o sapinho cururu não tenha deixado óbvio isso. Ele também é cantor. Quando ele era criança, ele se apresentava em programas de rádio, aqueles programas de calouro, que eu não sei o que calouro significa nesse contexto. Pra mim, calouro é quando entra na universidade, né? Por que chama de calouro assim? Por que show de calouros se chama show de calouros? Episódio 10, o dia do cabelo maluco. Inspirava na historinha Corte da Moda, de Luciana Lupe, o roteiro de Teresa Temer e storyboard de Lucas Lisbão. Se eu tivesse uma moeda pra cada vez que tivesse um episódio pra Mônica tentando coisas novas com o cabelo dela dando erradíssimo, teria 2 moedas, mas é estranho que aconteceu 2 vezes. Na real, não é estranho não. Não é estranho não, porque sofrendo esses ataques constantes que ela sofre, a aparência dela, eu admiro que ela não tente mais corte de cabelo. Me admira que a cada início de mês ela não tenha um surto psicótico e decida cortar a franja dela de um jeito diferente ou tentar uma cor nova. É outro episódio que tem aquela merda do áudio da cabra. Nesse episódio, a Mônica decide que cansou do cabelo horroroso dela e decide cortar ela mesma em casa. E fica, honestamente, não fica tão ruim assim. Eu queria fazer uma franja, mas exagerei. Eu não achei que ficou tão pior do que já era. Ih, meu ar-condicionado se mijou. Assim, eu achei o cabelo dela, uma franjinha cagada, melhor do que era na Turma da Mônica jovem. Aquele
Chanel capacete dela que parecia o Kiki Bukowski. Episódio 11. O mistério da obra de arte. Esperava na historinha O Crime da Obra de Arte de Edson Itaboraí, com roteiro de Mirtes Águeda Santana e storyboard de Pedro Monito. Nesse episódio, a Milena e Cebolinha investigam a destruição de um retrato da Mônica pintado pela Marina. Esse episódio aqui me lembra muito um dos meus episódios favoritos da Turma da Mônica de sempre, que é o Culpa do Cebolinha de 1988, da Turma da Mônica Estrelinha Mágica, o Detetive, que tem um vídeo no TikTok já sobre. Eu acho que esse aqui é um ótimo exemplo de como eu acho que a Milena não agrega muito nada de diferente, porque o Cebolinha meio que já ocupava esse lugar de investigador na Turma da Mônica. Aí pode-se fazer o argumento de que é exatamente o que acontece nesse episódio, de ter os dois investigando, de que o Cebolinha investigando, ele faz muito mais, não só porque ele é inteligente, mas porque ele quer ser o detetive, ele quer ser o herói, ele também quer acusar os outros, ele quer achar um culpado, acusar os outros de ser o herói. Ele tem essa arrogância nele. A Milena, ela faz porque ela quer resolver o mistério, porque ela quer ajudar a pessoa a resolver o mistério e achar o problema do mistério. Uma coisa muito neutra. Eu não acho que isso é uma característica que difere ela. Eu acho que é uma característica que dilui ela comparado ao Cebolinha. É muito mais divertido acompanhar o Cebolinha do que acompanhar ela, porque ela é neutra. E não é nem que ela seja aquela neutralidade de Sherlock Holmes, de ser completamente alheio aos sentimentos, às emoções, focar só na lógica pura e investigativa. Não é isso. Porque ela é querida, prestativa e gentil. Transformar no Sherlock Holmes também não é uma coisa boa, tá? Eu acho que os livros do Sherlock Holmes são bons justamente porque não é o Sherlock Holmes que narra, é o Watson que narra. E o livro é mais observando o Sherlock como se ele fosse aquela coisa de gente, como esquisito eu, hein? Justamente esses defeitos do personagem que fazem o Cebolinha ser um dos personagens mais queridos da Turma da Mônica. A Mônica é lembrada até hoje pelo gênio dela, pela brutalidade dela. Ela não deita pra ninguém, ela não aceita que falem dela. A Magali é sem controle. Ela trairia a própria mãe por um pedaço de pizza fria de atum com mofo em cima. Ela é ansiosa. Quando ela quer, ela consegue ser maldosa, cínica, ela é desinteressada. O Cascão é medoso, ele é ingênuo demais, no ponto de ser burro. E a Milena é cabeça dura, mas ela não é cabeça dura de um jeito que ela se acha melhor que os amigos dela, que ela se acha superior porque ela é inteligente. Não, é porque ela quer o melhor pros amigos dela e ela sabe que ela tá achando é o melhor pros amigos. Eu gostaria de ver ela bem prepotente. Eu gostaria de ver ela assim, ó, se achar o total. Episódio 12, Geringonças. Primeiramente, Geringonças é direto pro porra, Maurício. Tu não pode escrever Geringonças e não pedir pra eu achar estranho. Inspirava na historinha Pra Quando, de João Xavier, com roteiro de Maria Delmar Valenzuela. Eu não consigo falar sem falar Valenzuela. Storyboard de Heitor Pinheiro e Gisele França. Nesse episódio é a primeira vez que a gente vê a nova voz do Jeremias. Eu achei essa voz meio, não sei, eu achei que ele parece mais doido com essa voz, mas é porque eu acho que ele tava agindo mais doido nesse episódio. Nessa historinha ele aprimora os brinquedos das outras crianças do bairro do Limoeiro, e a Denise e o Cebolinha entram de sócios na empresinha dele, e aí cada um deles arruina a oficina de um seu jeito diferente. Nem empresa familiar, cada um competindo pra ver quem estraga mais. Eu tentei achar a historinha original dessa, porque eu achei curiosa. Imaginei que poderia ser uma historinha do Cascão original, eles trocaram pelo Jeremias, porque o Cascão tem essa coisa de montar brinquedo e construir brinquedo, mas normalmente ele faz com lixo, ou sei lá, pelo tio Pepo. Vocês lembram do tio Pepo? O tio Pepo é o marido da dona Nena, e aí a coisa dele é que ele constrói brinquedos. O Jeremias fagocitou o tio Pepo. They say when a new Supreme starts to flower, the old Supreme begins to fade. You've been fading, Annalie. Foda-se também, sabe? E o meu personagem favorito era o tio Pepo. Pena que o Jeremias... o Jeremias copiou o tio Pepo. Vai se catar. Episódio 13. Bora cebolar! Tirava na historinha Um Dia Iluminado, de Roberto Munhoz, com roteiro de Renata Cotin e Teresa Temer, e storyboard por Pedro Monito. A historinha que esse episódio se baseia é muito boa. Ela é escrita pelo Roberto Munhoz, que é o irmão mais novo da Roberta Munhoz, e esse episódio traz uma roupagem nova pra essa historinha, até trazendo um pouquinho de crítica política social. Nessa historinha, o Cebolinha convence o bairro inteirinho do Limoeiro, virando um coach, com direito ao coletivo
shortinho de poliéster do Pablo Marçal. A única que não cai no papinho do Cebolinha é a Mônica, que acha, com razão, de que ele deve estar armando algum plano infalível. Eu acho que esse seria um ótimo episódio pra substituir a Mônica pela Milena. Dela ser tão cabeça dura de não aceitar que o Cebolinha tivesse realmente mudado e ir atrás e investigar pra desmascarar ele. Seria uma boa dinâmica pra ela no real de ela ser quem desmascara os planos infalíveis. Normalmente esse papel cabe a Magali, e se ela ocupar com essa veia investigadora que ela tem, seria bem interessante. Aproveitando de que a Mônica já é burra e ela já cai, tem uma predisposição genética pra cair nos planos infalíveis do Cebolinha, ela não faz isso aqui, ela cai no negócio de coach dele, que eu acho que é meio contra a personagem também. E é a Mônica quem desmascara ele no final. Eu acho que faltou só uma cadeirada em vez de uma coelhaba no final, pra encerrar com chave de ouro esse episódio. Episódio 14, Os Caça-Livros. Inspirava na historinha Um Bom Lugar para Ler um Livro, de Gerson Bortoli Teixeira, com roteiro de Renata Cote em storyboard de Isla Garcia. Outra vez, o meme da cobra gritando. Mais um episódio da minha saga favorita, a Mônica Fanfiqueira. Ela é a primeira do bairro a ganhar a nova edição do livro da Sereia, a Lailili e o Povo Polvilho. E é bom ver que ela varia bastante as leituras dela. Até agora a gente viu ela ler Rip Von Winkle, A Dança dos Dragões e a Sereia, a Leilia e o Povo Polvilho. Eu gosto muito como eles tratam o bairro do Limoeiro como se fosse essa mega cidade. É tão grande que não é que o livro não chegou na cidade, ele não chegou no bairro do Limoeiro. A Magali, o Luca e o Jeremias são obcecados também por esse livro, cada um por motivos diferentes. O Jeremias porque ele odeia o livro e ele quer ler só pra ter o prazer de falar mal dele, que é um sentimento que eu entendo completamente. Inicia uma perseguição entre os três pra eles tentarem ler o livro junto com a Mônica. A Mônica não quer isso, ela quer ler o livro no ritmo dela, sozinha, o que eu acho que é o oposto de todo leitor, tá? Eu sou uma pessoa que lê bastante e eu vou contar que eu acho que ler é uma experiência um pouco solitária, tanto que eu tenho um clube de leitura. E se alguém dissesse assim, ai meu Deus, que livro legal que tu tá lendo, posso ler junto contigo, sentadinha assim do ladinho, a gente lê? Eu acho que meus olhinhos iam brilhar tanto que eles iam virar uma estrela e cegar a pessoa. Acho que uma das melhores coisas de se ler um livro é depois tu falar com outra pessoa que também leu o mesmo livro e vocês ficarem, sabe? E a Mônica não quer isso. A Mônica não quer isso, sendo que a pessoa que quer fazer isso com ela é o Luca. Acho que o roteiro não entendeu o quanto pick me girl a Mônica é, de que se o Luca chegasse pra ela dizendo que ele queria ler o livro, ela ia ficar, toma, pode pegar, é teu agora. É o que ela faria. Episódio 15, Fronteiras Alienígenas. Inspirava na historinha Cuidado com o Tornado, de Edson Itaborari, com roteiro de Mitch Agnes Santana e storyboard de Tatiana Kawanishi. Eu adoro quando alguma historinha faz alguma referência pra alguma obra que eu imediatamente pego. Nesse caso, dá aquela sensação de, ai, eu reconheço isso de algum lugar. Muito bom. Costa alguma coisa no meu cérebro primitivo de macaco. Nesse caso é a Zatura. A Mônica e o Cascão se encontram pra jogar esse Zatura pirata aí. Até que as coisas que acontecem no jogo começam a acontecer na vida real. É muito bom, é uma historinha de plano infalível, só que dessa vez quem faz o plano infalível é o Cascão. Eu gosto quando muda alguma coisa assim, em dinâmicas pré-estabelecidas. Dá uma variada, dá uma mexida, dá um pouco de azul. I don't know, I like a little edge and a little pop in my hair, so I wanted to add something different, especially for the Teen Vogue party. No final do episódio tem esse zoom out e mostra os alienígenas jogando uma versão do jogo, só que com terráqueos. E assim, é muito final de episódio dos Simpsons. Eu só estranhei o porquê desse design dos aliens no final desse episódio e não os ETs do planeta Tomba. Tem que ter um memorando aí na split de cada vez que eles forem usar algum alienígena, tem que ser obrigatoriamente um alienígena do planeta Tomba. Tem que valorizar a marca, tem que vender plush. Episódio 16. A Pulga Atrás da Orelha. Inspirava na historinha O Vírus Vilão, de Edson Itaborari, com o roteiro de Henrique Breia Slonovic e storyboard de Pedro Monito. Essa é mais uma das historinhas dessa temporada que trabalha muito bem com os personagens, usando as peculiaridades deles pra mover a história e achar soluções. Temos a volta do Capitão Feio nesse episódio. Meu Deus, Bella, where have you been, louca? O Capitão Feio desenvolve essa pulga que desperta o lado maligno de quem ela morde. A pessoa acaba desenvolvendo poder
deles telecinético. E a gente vê uma chance de quase todos os personagens serem mordidos pela pulga. O objetivo do Capitão Feio era infectar o Cascão, ele virar o aprendiz dele. Só que a pulga se recusa a morder o Cascão de tão fedorento que ele é. Quando uma pulga te recusa de se morder de tão podre que tu é porque tu sabe que tem alguma coisa errada. Ele deu sorte da pulga ter mordido a Magali e não ter desbloqueado a trava mental dela. Aí sim ele viu que é maluco. Uma coisa que eu não gostei desse episódio é como eles mostram o fedor do Cascão com essa coisa verde saindo da frente dele em vez de trás dele. Esse verde assim, borrando a cara dele. Aí achei feio. Eu gosto como eles resolvem o problema de uma forma muito inteligente. O Cascão puxa o do contra e faz a pulga morder o do contra e ela vira do bem. Episódio 17. Mônica, a Viking. Inspirava na historinha As Grandes Tranças Malignas, de Edson Itaborari, com roteiro de Henrique Breia Sonoki e storyboard de Gisele Franz. Nesse episódio, a Mônica e a Milena ganham de presente do Xaveco um baú de antiguidades vikings da família dele. E assim, esse episódio, pra mim, ele é ridículo. Eu consigo suspender a minha descrença pra menininha de 6 anos ter super força, pra outra comer uma melancia em uma dentada, pro outro nunca ter tomado banho na vida, mas agora pro Xaveco, filho de Chavecão, irmão de Chabel, neto de vó Chespa, ser um descendente viking morando no bairro do Limoeiro. Um descendente... Tá, não acredito. Outra coisa, ele teria em casa um baú cheio de itens vikings. Como se os vikings fossem a mesma coisa que o imigrante italiano de 100 anos atrás. Ele tá falando de não sei quanto tempo atrás. Não é pra estar em museu, não é pra estar num baú na casa dele. Aí ainda por cima vai dar pras outras gurias brincar. Não, essa não passou pra mim. Essa não passou no meu centro de descrença. Aí acaba que um dos elmos é amaldiçoado, tem umas tranças que são vivas, elas impedem o Xaveco e a Milena de chegar perto da Mônica. É assim, não é nada pior do que o Monicão já fez. Episódio 18. Jeito diferente. Esperava na historinha Um Dia de Paz de João M.P. Mendonça, com roteiro de Henrique Breia Solonsky e storyboard por Isla Garcia. Nesse episódio, Cebolinha casualmente encontra o Sansão dando sopa por aí. Fica surpreso com isso, como a Mônica não deixasse esse coelho rolando por aí o tempo inteiro. É um dos melhores episódios dessa temporada. É uma historinha que ela olha para essas dinâmicas habituais e tenta olhar por outros ângulos de como contar essa história. O que poderia acontecer pra ela ser diferente? E aqui o Cebolinha acaba empatizando com o Sansão, criando assim uma conexão com o coelhinho. Tem essa cena que ele cai em uma areia movediça e é muito engraçado porque eles botam essa trilha épica, esse enquadramento de cinema e tu realmente pensa, meu Deus, será que ele vai morrer agora? Nossa, Pauselia foi culta, mas eu jamais esquecerei. Seja feliz, coelho, e conte pro mundo sobre o meu heroísmo. Adeus! No meu headcanon, quem ajudou o Cebolinha a sair da areia movediça não foi o Sansão inanimado, foi o duende que vive dentro do Sansão. Episódio 19. Uma dupla imbatível. Inspirava na historinha O Campeão de Agility, de Daniel Malzen, com roteiro de Mirth Zagda Santana e storyboard de Pedro Monito. Nesse episódio, a Mônica treina pra uma competição que vai ter no bairro do Limoeiro, tipo aquela do reality show Ninja Warrior, sabe? É um episódio do Monicão, mas o Monicão meio que tá em terceiro plano nesse episódio. Tipo, a Mônica acaba competindo na competição, esquecendo do Monicão, que a moral era brincar com o Monicão, alguma coisa assim. Ai, não sei, eu achei um episódio bem chatinho, assim, eu acho que é um dos menos interessantes dessa temporada. Ele é ok, como eu disse, essa temporada não tem nenhum episódio que eu achei ruim ou que eu achei desinteressante. E é menos interessante que os outros, mas não é chato. Episódio 20, Amigatos. Eu reconheço de longe uma historinha do Paulo Beck. Eu acho que a MSP devia muito investir. Sidney Guzman, vou te mandar uma carta, de fazer o minibus dos autores da MSP. Magali Mingau por Paulo Beck, Molinha por Emerson Abreu, Mônica por Edson Itaboá. Fazer o minibus de todas as historinhas que esses autores fizeram desses personagens. Eu teria muito um Mingau do Paulo Beck. É uma história do Mingau e eu adoro a história do Mingau, principalmente porque não tem mais aquela voz ridícula que eles botavam no Mingau, que parecia uma pessoa imitando um gato. É uma pessoa imitando um gato, né? Mas parecia uma pessoa imitando um gato mal, sabe? Falava aqueles miau, miau. Ai, que ódio que eu tinha dele falando cada miau, miau. Ai, que raiva. Miau, miau. Nesse episódio, a Magali acaba hipnotizando os amigos dela acidentalmente, não podem acusá-la de algum crime, e eles acabam agindo como gatos, e o Mingau incentiva esse comportamento porque ele quer se vingar da Magali, porque cada vez que aparece algum rabo de saia lá, algum amiguinho dela, ela
caga pro gato dela. Gente, ela tira o gato dela do sofá pros amigos sentar. Eu nunca faria isso com a minha gata. Minha gata pode ocupar a cama inteira, pode ocupar a sala inteira deitada no sofá. Eu jamais iria tirar ela pra alguém sentar no lugar. A gente vai ver um romance. Nem adianta falar que você detesta. Eu detesto romance. Você sabe todas as falas de queijos e beijos, Cascão? Meu coração está esburacado como um queijo suíço. Me dá até arrepio. E no máximo uns 20 aninhos. Essa gente aí tem o quê? 80 anos de expectativa de vida? Que se vire! Se sente no chão! Aliás, essa temporada a Magali só tá cometendo crimes. Trocar a Mônica por uma fatia de bolo, tirar o mingau do sofá pra aquele porco daquele Cascão sentar, sujar com aquela bunda dele o sofá todinho. Episódio 21. A Máquina de Clones. Inspirada na historinha A Máquina de Clones de João Marcos, com roteiro de Maria Del Mar Valenzuela. Desculpa, Maria Del Mar Valenzuela. Eu não tenho culpa meu cérebro é mais forte que a meu senso de... eu falar que o meu cérebro é forte também. Storyboard de Pedro Monito. Quando vi esse título na Max, eu pensei que seria uma adaptação das minhas historinhas favoritas, uma historinha clássica da Magali. Que é Duas Magalis Comem Muito Mais, da Magali 180 de 1996. E ela foi até referenciada no Cine Gibi número 5, do episódio Máquina do Tempo, de novo, junto com outras historinhas clássicas de invenções do Franjinha. É uma historinha que ela é clássica, classiquíssima. Essa historinha não é baseada nessa. Tudo isso pra falar que não é baseada nessa. Ela é baseada numa mais recente do Gibi da Turma da Mônica, número 24 de 2021. O roteiro dessa historinha é bem clássico, assim. Tem um episódio dos Simpsons também sobre isso. Num episódio da Casa das Árvores dos Horrores, eu acho. A rede que clona o Homer. É aquela velha trope de, e fiz vários clones e agora os clones estão fazendo mais clones e eles acham que são melhores que eu, mas eu sou original. Não significa nada, né? Eu acho que isso tem vários teus diferentes que, em comum acordo, chegaram em conclusão de que tu é uma pessoa ruim, é porque tu é uma pessoa, tu já tem esse sentimento cultivado dentro de ti. O Se Curta é protagonizado pelo Luca, e é legal ver personagens PCDs que não estão em plots que envolvem eles sendo PCDs. É uma história de basquete e de clones. É uma historinha legal, mas infelizmente eu achei ela um pouco genérica. Meu ar-condicionado tá se mijando. Olha como vaza. Ai, tô toda molhadinha. Infelizmente, eu acho essa historinha meio genérica. É algo que eu já vi de formas mais interessantes do que eu vi nesse episódio. Episódio 22. Tesouros no Quintal. Inspirada na historinha de Gerson Teixeira, seu Juca Jardineiro. Roteiro de Mirtes Agnes Santana e storyboard de Isla Garcia. Esse episódio comete um crime horrendo. Denúncia imperdoável de que eles ressuscitam a Caramela. Ariana, what are you doing here? Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. Eles têm a pachorra de ressuscitar aquela chinchina. Vocês tratem de matar esse roedor de volta. Fiquei real revoltado com isso. Eu exijo que a Split, agora que botaram a Caramela nesse episódio, faça o episódio em que ela morra. Eu quero ver essa chinchila morta. Eu quero ver criança chorando com a chinchila morta. Enfim, a Mônica e a Milena investigam um tesouro que tá escondido no quintal da Milena, enquanto o seu Juca tenta reformar ele a pedido da mãe da Milena. Eu acharia esse episódio mais legal se eles tivessem feito um episódio, e aí iria resultar em vários episódios assim. Foi de mais ou menos o que aconteceu nessa leva de historinha, de que tinha várias historinhas que envolviam a Milena ser nova no bairro. Eu acho que teria sido interessante. Episódio 23. Vida Selvagem. Inspirada na historinha homônima por Carlos Stefano, um roteiro de Henrique Breia Solnaukai e storyboard por Isla Garcia. Eu acho que esse é um dos melhores episódios da Turma da Mônica no geral. No geral, toda a Turma da Mônica. Ele une dois nichos da minha mente que eu nunca pensei que eles iriam se encontrar, que é a Turma da Mônica e documentário de vida selvagem. Eu amo documentário de vida selvagem. Pode dizer um, eu já assisti. Pode dizer qualquer um, já assisti. Não sei o que. Planet Earth, já vi. Eden, Blackfish, Cad, Blue Planet, Life, Frozen Planet, Born to be Wild, Savage Kingdom, The Last Lions, Marcha dos Pinguins, Lions of Namibia, The Way of the Cheetah, The Hunt, Parenthood. Eu já vi esse episódio, vai narrar como se fosse um documentário de vida selvagem, um dia a dia do bairro do Limoeiro, e ele é muito bom, É simplesmente perfeito. Episódio 24, Uma Estranha no Ninho. Inspirava na historinha Troca de Edson Itabuori, com roteiro de Teresa Temer e Mirtes Agnes Santana e storyboard de Tatiana Kawanishi. Ponto a se observar é que os pôsteres no quarto do Cebolinha ainda estão lá. Amo quando eles inserem esses negócios de continuidade. Gosto
gosto muito. A Mônica acaba sendo obrigada a ficar na casa do Cebolinha durante o fim de semana, porque a casa da Magali fica sem energia e a mãe dela tá indo à viagem. E assim, a Mônica é muito girl da sogrinha, gente. Ela é muito amiga da sogrinha. A família do Cebolinha acaba adorando a Mônica, assim, em primeiro contato, e o Cebolinha fica puto. O Cebolinha não consegue suportar de que ele não é o protagonista. Eu acho que o caminho óbvio desse episódio seria ele fazer algum plano infalível pra tentar desmerecer a Mônica na frente de todo mundo, mas ele não faz isso. Ele fica decepcionado e a Mônica percebe isso e ela cria uma oportunidade pro Cebolinha fazer um plano infalível pra salvar o jantar deles, alguma coisa assim, pra ele ter os 5 minutos de fama dele. É um episódio muito bom. Episódio 25, A Busca pela Memória Perdida. Esperava na historinha Busca pela Memória de Carlos Stefano, com roteiro de Henrique Breia Solonsky e storyboard de Pedro Monito. Esse episódio abre muito bem. A Mônica entra no laboratório do Franjinha pra fazer sabe-se lá o que, não é importante. Ele encontra um Franjinha e a Magali tá completamente desmemoriada. Ela não lembra de quem ela é, não lembra quem é a Mônica, não lembra quem é o Franjinha, ela tá toda perdida. E o Franjinha constrói uma máquina pra entrar dentro da mente da Magali, pra Mônica ir lá e descobrir o que aconteceu pra Magali tá com essa amnésia tão forte. O perigo que era a Mônica abrir a trava mental da Magali e desbloquear o conhecimento da casa de Hecate e as duas ficarem enlouquecidas com o poder. Esse episódio é tipo Páprica pra crianças. A Mônica fica entrando cada vez mais fundo na memória da Magali pra achar que causou esse bloqueio. E aí a gente descobre que esse evento traumático foi que a Magali deixou a janela aberta e o mingau fugiu. Juro por Deus que eu chorei. Juro por Deus. Não se mexe com o gato. Não se mexe com o gato. Sério, eu não assisto nem filme. O gato morre filme. Eu não assisto. Eu tenho um site chamado Does the Dog Die? E eu procuro, cada vez que eu vou assistir um filme novo, eu procuro no site se o gato vai morrer. Se o gato morre, eu não assisto. Eu sou afetado demais. Aquele episódio lá do vídeo gibi em que a Magali vai pra se mudar e ela não pode levar o mingau, eu chorava desesperadamente, abraçava no meu gato. Eu nunca te abandonaria. Nunca. E assim, o mingau fugir nesse episódio, cara, trancou minha garganta de um jeito. Eles acham o mingau no final, tá? Só spoiler, caso alguém seja assim que nem eu. Vou deixar tu dormir feliz de que o mingau não aparece atropelado no meio da rua. Eles não vão fazer isso. Quem deveria estar morta era a Caramela. A Caramela morreu, apoio. Episódio 26. Te achei! Inspirava na historinha Esconde-Esconde de Alexandre Lourenço. Um roteiro de Teresa Temer e Renata Cochin e storyboard de Bianca Chuzidi. Eu acho que não podia ser um encerramento melhor pra essa temporada. É um roteiro que tem tudo de melhor ao longo da temporada. Nesse episódio, o Cebolinha quer se mostrar melhor no Esconde-Esconde do que a Mônica. É a campeã invicta. E tem aí essa cena da Magali dando uma coroinha de abacaxi pra coroar ela, que é tão bonitinha. Só que ele percebe que se ele nunca achar a Mônica nunca vai ser achada. O que é um problema na brincadeira de esconde-esconde, né? Tu fica lá sem fazer nada até a pessoa te achar. Obrigado a ficar bem quietinho até ouvir a pessoa ter que chegar em comum acordo consigo mesma e se obrigar a dizer: eu desisto, não sei onde você está. É uma das coisas que quando acontece na infância, isso vai acontecer o quê? No máximo umas 2, 3 vezes durante a tua infância inteira, durante a tua vida inteira. É uma das melhores sensações que tem no mundo. Ela é única, indescritível, de que tu ouve a pessoa dizer que ela é incapaz de te achar, de que tu é tão bom que ela não é capaz, que ela não quer mais nem brincar, que ela não consegue, que ela tem que desistir. E aí tu sai daquele esconderijo com dor, porque tu ficou parado assim, mal respirando, mas tu se sente vitorioso. Tu olha pras crianças que estão brincando junto contigo e todas elas sabem naquele momento de que tu é melhor que todas elas. Todas elas, uma por uma, achada. E tu, invicto. O episódio encerra com Cebolinha refletindo e percebendo a graça de zoar com a cara da Mônica é a Mônica tá lá. Parte 3, considerações finais. Eu achei essa temporada, assim, em questão de roteiro, a melhor. Todos os episódios são muito engraçados, muito divertidos. Tem alguns que não são tão memoráveis assim, mas mesmo assim, eles são muito bem escritos. Eu acho que os personagens nunca tiveram tão bem caracterizados. O storyboard e a animação continuam bem legais também. Essa temporada foi uma que mais demorou pra ser produzida, e eu acho que essa demora dá pra ver na qualidade dos episódios. Todos eles são muito bons. Os pontos que eu não gostava nas outras temporadas foram todos resolvidos nessa. Até o negócio das telas, que eu não esperava que eles iam resolver. Eu achava que era só uma loucura da minha cabeça de que, eu não gosto de ver essas crianças mexendo em telas. Mas pelo visto, eles se preocuparam até com isso essa temporada. Eles resolvem. Aquelas lições de morais besta param de acontecer aqui. Acontecem em outro episódio, só que bem menos óbvias do que na temporada passada. Bem mais incluídas na dinâmica quando acontecem. Uma temporada bonita também, mesmo que tenha mudanças na direção
de arte deixa os cenários mais simples. Eu acho que eles funcionam super bem. Eu não acho os cenários feios de forma alguma. Eu acho a série inteira linda. Se eu fosse botar em um ranking, assim, eu botaria em questão de animação a terceira temporada em primeiro lugar, a segunda temporada em segundo lugar e a quarta temporada em terceiro lugar. Em questão de direção de arte, eu botaria a segunda temporada em primeiro lugar, a terceira em segundo lugar e a quarta em terceiro lugar. E se botasse em questão de roteiro, seria a quarta temporada em primeiro lugar, a primeira temporada em segundo lugar e a terceira temporada em terceiro lugar. Então eu acho que tá, tipo, super bem balanceado as 3 temporadas. Espero que tenhamos muito mais temporadas dessa série, que a Split continue melhorando cada vez mais. E é esse o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um comentário. Vou botar aquelas frases secretas que o youtuber fala de vez em quando. A frase secreta é mingau atropelado.